Olá! No CNT Multi do final de semana, a gente mostra para você alguns destaques exibidos de segunda a sexta-feira no nosso telejornal. São reportagens com temas que envolvem educação, ciência, tecnologia, inovação, saúde e cidadania. Então acompanhe informações que vão além do seu dia a dia. O palpite vale dinheiro sobre quase tudo, até se vai chover amanhã ou qual será o resultado das eleições. Essa prática é proibida no Brasil e agora 27 plataformas estão bloqueadas. O Conselho Monetário Nacional proibiu o funcionamento de mercados de predição. Isso significa que a oferta e a negociação de apostas de previsões atreladas a eventos esportivos, jogos online e temas políticos, eleitorais, sociais, culturais ou de entretenimento são ilegais. De modo que a gente não vá ter aqui previsão de chuva, a morte de uma determinada celebridade, como possibilidade de ser encarado como um derivativo regular no Brasil, de modo que a Comissão de Valores Mobiliários passa, a partir de agora, a ter segurança jurídica para também proibir esse tipo de mercado. A norma, que passa a valer em 4 de maio, não afeta as bets que já possuem regulamentação própria. Nós temos hoje um comando do Congresso Nacional de uma lei do mercado de apostas, que é uma lei que tem sido executada de maneira rigorosa pela Secretaria de Prêmios e Apostas. Os mercados de predição não estão aderentes a essa regulação do Congresso Nacional. Portanto, violam a lei que o Congresso Nacional aprovou, que trata de apostas. A proibição também vale para produtos oferecidos no Brasil, mesmo que sejam negociados fora do país. O governo alega que essas empresas operam de forma irregular e colocam em risco o orçamento das famílias. Nós estamos tratando de cuidar da economia popular e das famílias brasileiras. Então, de maneira preventiva, no momento em que essas plataformas começam a chegar ao mercado brasileiro, o governo prontamente, cuidando do seu dever aqui de cautela, do seu dever de proteger a população, adota a medida sem prejuízo da avaliação técnica dos estudos. A resolução continua permitindo previsões de eventos ligados a indicadores da economia e do mercado financeiro, como inflação, juros, câmbio, risco de crédito, preços de commodities, ações e outros ativos negociados em mercados autorizados, além de outras variáveis econômicas que possam ser comprovadas. Mas a liberação para outros eventos é uma possibilidade completamente descartada pelo governo. O mercado preditivo, da forma como ele oferece o seu produto, ele viola a lei aprovada pelo Congresso Nacional, que é executada pela Secretaria de Prêmios e Apostas. Portanto, o produto oferecido por essas plataformas, quando em desacordo com a lei, não é passível de regularização. Aqui o bloqueio é por desconformidade mais geral, não só por conta do pagamento de outorga, mas desconformidade geral com a legislação. O SUS pode fornecer gratuitamente medicamentos de alto custo em alguns casos. Segundo a Defensoria Pública da União, o primeiro passo é procurar atendimento médico para obter diagnóstico e a prescrição do remédio. Depois, a pessoa deve reunir o relatório médico detalhado e o laudo para solicitação, avaliação e autorização de medicamentos, conhecido como LME. Também é necessário apresentar RG, CPF, comprovante de residência e cartão do SUS. Com toda a documentação em mãos, o pedido deve ser protocolado na farmácia especializada de referência do Estado. A orientação é guardar uma cópia do protocolo e manter todos os documentos sobre a condição de saúde. Se houver negativa, esse registro por escrito também deve ser preservado. Nessa situação, a pessoa pode procurar a Defensoria Pública da União, que presta assistência jurídica gratuita a quem não tem condições de pagar advogado particular. Em regra, a DPU atende famílias com renda de até R$ 2.000 por mês. Quem ganha acima desse valor também pode ser atendido, desde que comprove gastos extraordinários como despesas com medicamentos, alimentação especial ou outra condição de vulnerabilidade. O acesso pode ser feito pelos canais oficiais e pelas unidades da instituição, inclusive por agendamento eletrônico no sistema da DPU. Segundo o próprio órgão, o atendimento de urgência e de retorno não exige agendamento prévio e pode ser buscado diretamente na unidade mais próxima.
Imóveis de programas habitacionais estão sendo anunciados em plataformas de aluguel por temporada, uma prática que pode ser irregular. E em São Paulo, o tema já é investigado. Uma CPI apura fraudes em habitações de interesse social e mais de 100 casos envolvem suspeita de locação por curta temporada. Imóveis de programa habitacionais, como Minha Casa Minha Vida, têm uma exigência clara: devem ser usados como moradia permanente do beneficiário. A legislação proíbe expressamente a locação, a cessão e o uso para fins comerciais. Isso inclui as plataformas de aluguel por temporada. Quem faz isso está violando o contrato assinado e desviando um benefício público que foi concedido com dinheiro do contribuinte. A regra vigente é que imóveis com subsídio público devem ser usados como moradia fixa, mas na prática esse limite nem sempre é respeitado. E as consequências podem ser pesadas. O beneficiário pode perder o imóvel e ter que devolver os valores recebidos e até responder por crime. Países como a França, Holanda, Estados Unidos obrigam a plataforma a verificar a situação legal dos imóveis antes de publicar o anúncio. No Brasil, esse debate ainda engatinha. A gente ainda não tem mecanismos que sejam fáceis e sejam objetivos para que o Airbnb ou qualquer outra plataforma possa verificar se esse imóvel está ou não está apto a ser lançado ou disponibilizado na plataforma. A gente tendência é que essas plataformas passem a ter uma corresponsabilidade, sendo obrigadas a cruzar dados públicos com os anunciantes quando essas informações estiverem de mais fácil acesso. Entre o direito de propriedade e o interesse público, o desafio agora é encontrar um equilíbrio e garantir que políticas de moradia cumpram o papel para o qual foram criadas. E a discussão segue avançando no país com novas regras e maior fiscalização sobre o uso de imóveis em plataformas digitais. Cada imóvel desviado para uma ferramenta dessas é uma família que ficou sem acesso à moradia. O programa ele tem fila de espera. Não estamos falando de um contrato descumprido apenas. Estamos falando de alguém que ocupou o lugar de quem não precisava. A criatividade financeira tem um limite. E esse limite aqui se chama o interesse público. Confira agora mais das notícias que foram destaque ao longo da semana. Mais do que organizar representantes de turma, estimular a participação estudantil é abrir espaço para que os jovens aprendam na prática como funciona o diálogo, a escuta e a construção coletiva de decisões dentro da escola. Segundo o MEC, o Programa Nacional de Grêmios Estudantis foi criado para fortalecer as políticas de participação juvenil e a gestão democrática, com apoio à formação de estudantes e profissionais da educação. A medida prevê investimento de 45 milhões até 2028 e parte da ideia de que a escola também é um espaço de cidadania, onde os alunos podem exercer voz, responsabilidade e representação. Ana Maria Primavesi foi uma das primeiras pesquisadoras a defender no Brasil uma agricultura baseada no respeito à dinâmica da natureza. Em um ambiente acadêmico e profissional ainda marcado pela predominância masculina, ela abriu caminho para uma nova forma de pensar o manejo do solo e a produção agrícola. Revoluciona a agricultura brasileira com a visão ecológica, o manejo ecológico do solo. Mulher, no meio agronômico, que antigamente era muito masculino. A austríaca de origem, Ana Primavesi chegou ao Brasil em 1949, já doutora em cultura de solos e nutrição vegetal. Foi aqui que ela percebeu que os modelos importados da Europa não respondiam da mesma forma às condições tropicais. A partir dessa observação, começou a construir um pensamento próprio, adaptado à realidade brasileira. O Brasil, ele copiava aquela Revolução Verde, o modelo da Revolução Verde, maquinário, adubação. E ela fala, não, o solo tropical é diferente, o clima é diferente, lá é um clima, é uma forma de funcionar a natureza, aqui é outra, o manejo é outro. E aí que ela inova. Ao tratar o solo como vida e não apenas como suporte para a produção, a pesquisadora ajudou a antecipar princípios que hoje são essenciais na agroecologia. Seu trabalho combinou pesquisa, observação de campo e uma preocupação constante com a aplicação prática do conhecimento. Ela trabalhou sempre em prol da saúde da humanidade,
Então, assim, ela fez muita pesquisa, escreveu muitos livros de uma forma assim muito simples para todos entenderem. O que as pessoas falavam, seu livro é muito simples, é porque ela não é científica. Então, lógico que ela teve que... Porque assim, só uma pessoa que entende o assunto pode falar simples, né? Porque a pessoa que não entende, ela decora. São livros assim... Foram atuais quando ela publicou, estão atuais hoje, são atuais daqui a 50 anos, daqui a 100 anos a turma vai ler de novo e vai entender mais uma coisinha que ela escreveu, porque ela falou como funciona a natureza. E ela não se limitou ao laboratório ou à teoria. Ela foi a campo e dialogou com produtores para produzir um conhecimento acessível e construído com a colaboração de quem conhecia a terra. A Ana, com sua linguagem, a forma de expressar, ela consegue permear diferentes tipos de pessoas e linguagem. Então, ela tem livros densos e super técnicos que a galera da academia debruça, lê, relê para entender. Ao mesmo tempo, ela tem essa tradução da linguagem que chega a pessoas que não têm tanto esse conhecimento científico, técnico dessa linguagem densa, com uma linguagem mais simples, dizendo a mesma coisa. Então, ela consegue traduzir essa linguagem complexa mesmo em princípios, em práticas agroecológicas, para colocar a mão na massa mesmo, para a gente poder ver no campo o resultado. Hoje esse legado também se preserva em acervo. A coleção doada à Unicamp reúne livros, manuscritos, textos e materiais de estudo que ajudam a manter viva a produção de uma pesquisadora que inspira novos cuidados sobre a agricultura e cuidado com a terra. É a primeira coleção de uma mulher, de uma pesquisadora, aqui na Biblioteca de Obras Raras. Então, para a gente também é um marco importante para a comunidade, né, interna e externa da universidade. Então, a gente considera também essa importância do legado da Ana Primavesi. Mais do que pioneira, Ana Maria Primavesi foi uma pesquisadora que ajudou a mudar a forma de entender o solo, a agricultura e a relação entre produção e natureza. E o fato de sua obra continuar atual mostra que algumas ideias, quando nascem da observação profunda da vida, atravessam o tempo e seguem abrindo caminhos. No jornal CNT Multinotícias, você confere mais informações que foram veiculadas durante a semana. A Escola Virtual do Governo, conhecida como EVG, é uma plataforma pública de cursos online criada para ampliar o acesso à formação em temas ligados ao serviço público, à gestão e também à cidadania. O ambiente reúne cursos de áreas como atendimento ao cidadão, inovação, liderança, educação, direitos humanos, comunicação e ferramentas digitais. Existem opções mais curtas para atualização rápida e outras com carga horária maior para quem busca aprofundamento. A proposta é facilitar o aprendizado com flexibilidade pela internet e sem custo. Para participar, basta entrar no portal, fazer o cadastro ou acessar com a conta gov.br. Escolher o curso desejado e realizar a matrícula diretamente na plataforma. O conteúdo pode ser acompanhado pelo computador, celular ou tablet, de acordo com a rotina de cada participante. E quando o aprendizado é finalizado, é emitido um certificado de participação. Os corais não são plantas e nem pedra. São animais que vivem em colônias e formam estruturas capazes de abrigar uma biodiversidade impressionante. Embora ocupem uma fração muito pequena do oceano, os recifes estão entre os ecossistemas mais importantes do planeta. No Brasil, eles têm um valor ainda maior, porque o país concentra os únicos recifes do Atlântico Sul, muitos deles com espécies endêmicas. Os corais têm uma importância dupla, né? Uma importância do ponto de vista biológico e uma outra importância do ponto de vista socioeconômico. Vamos começar pelo biológico. Os corais, por que eles têm esse esqueleto rígido? Quando você tem vários corais juntos, você forma um recife de coral. Por que um recife? Porque é uma barreira rígida que, na verdade, é um montão do esqueleto de coral, mas que está vivo, porque por cima do esqueleto dele tem o tecido dele. Esse recife, essa estrutura é toda tridimensional. Isso favorece com que vários organismos utilizem o recife como sítio de abrigo, de alimentação, de reprodução. Desse modo, hoje 32% de toda a vida marinha é encontrada em recife de coral
mas os recifes de corais ocupam menos de 1% da superfície do oceano. Então, ele sustenta uma biodiversidade tremenda. Então, esse é o valor biológico. Do ponto de vista socioeconômico, temos vários exemplos, tá? Corais fornecem, o recife de corais fornece o que nós chamamos de serviços ecossistêmicos. São benesses que esse ambiente, enquanto vivo, fornece para a humanidade. Por exemplo, pesca. 10% de toda a proteína animal do planeta é oriunda de recife de coral. Outra coisa é o turismo, né? Porque os recifes têm tanta diversidade, aquela beleza natural, você tem pessoas que querem lá mergulhar, isso faz com que se desenvolva pousadas para receber essas pessoas, restaurantes, farmácias, todo um comércio se desenvolve a partir do turismo dedicado a ir conhecer esses organismos. Além disso, a gente tem a proteção costeira, os recifes atenuam a energia de onda que impede a erosão da costa, deixa as construções no litoral mais seguras, tem a produção de compostos de valor farmacológico que trata doenças, inclusive. Os recifes de corais beneficiam 500 milhões de pessoas ao redor de todo o planeta diretamente e geram uma renda anual de 10 trilhões de dólares. Então, não é só a importância biológica. É renda, é comida, é emprego, mas só se o Recife estiver vivo. Se o Recife morre, tudo isso vai embora. Essa importância ajuda a explicar por que o branqueamento preocupa tanto. Quando o coral perde a coloração, ele ainda não morreu, mas já está em sofrimento extremo. O problema é que se esse estresse se prolonga, a mortalidade pode ser alta. Desde 2023, o planeta enfrenta o 4º e maior evento global de branqueamento em massa já registrado. Até 2025, cerca de 84% das áreas de recife do mundo já haviam sido afetadas. Infelizmente, em 2024 chegou o 2º grande evento de branqueamento no Brasil. Mas foi um ano que a gente esperava que teríamos problemas com o branqueamento. Por quê? Era um ano de fase quente do El Niño, que gera um aquecimento muito grande ao longo dos oceanos no planeta. E isso culminou no que é chamado de um evento global de branqueamento, que ao invés de afetar uma parte ou outra do planeta, afetou praticamente todos os recifes de todo o planeta. O desafio para a preservação dessas espécies é grande, porque o calor extremo se soma a outros impactos locais, como poluição, turismo desordenado e sobrepesca. Se a gente continuar a poluir o planeta e a atmosfera da forma que fazemos hoje, a tendência é que até o fim do século sobre cerca de 5% dos recifes de corais que existiam no início da década de 90. Mas o que nós podemos fazer? Hoje nós temos 3 caminhos principais de como combater esse cenário. O primeiro, que eu acho que é particularmente importante, é a gente fortalecer as unidades de conservação no Brasil, os nossos parceiros do ICMBio e tudo mais. Os corais que estão dentro de áreas de proteção estão imunes ao calor? Não. Eles vão sofrer com calor e vão branquear. Mas, ao não estarem sofrendo com poluição, turismo desordenado, sobrepesca, eles se mostram mais resistentes. E a mortalidade, o branqueamento, a mortalidade tendem a ser menor quando não tem esses outros estressores. A segunda coisa, que é um assunto muito polêmico, é a história da restauração de corais. Restauração é essencialmente você produzir corais em laboratório, dentre outras técnicas, e depois sair plantando fragmentos de corais no Recife e aí a esperança de reconstruir o Recife. Qual que é o problema disso daí? Primeiro, não tem um único caso de restauração bem sucedido. Por quê? Porque vem a próxima onda de calor e mata tudo. Então fica um pouquinho naquele enxugar o gelo. A outra coisa é que restauração, se feita com baixo nível de responsabilidade, pode inclusive gerar impactos, introduzir gargalo genético, alterar o microbioma, introduzir doenças e tudo mais. Então você é contra a restauração, Miguel? Mais ou menos. Eu sou contra vender a restauração como uma solução. Hoje ela não é. A gente precisa de mais pesquisa de base para ver como que talvez a restauração possa ser uma solução. O caminho para a preservação não é simples. Passa por reduzir emissões, cobrar políticas públicas e ampliar a consciência coletiva sobre o valor desses ecossistemas. Sem isso, o Recife perde vida e com ele vão embora serviços ambientais que sustentam alimentação, renda, proteção costeira e parte importante da biodiversidade marinha. A terceira avenida é a avenida mais importante e a mais desafiadora, eu diria, que é educar o planeta. A gente precisa de políticas públicas em escala global que sejam viáveis e respeitadas por todo mundo em escala global.
Porque se a gente tem só uma fração do planeta fazendo um bom trabalho, isso está longe de ser o suficiente. Todo mundo precisa fazer a sua parte. Então, essas políticas públicas, agendas globais, como a da ONU, são fundamentais para frear esse problema. É uma batalha muito difícil a que nós temos, mas tem muita coisa bonita para a gente lutar por ainda. Então, acho que a gente tem que nos armar e trazer a população mundial a um exército de pessoas que preza pela conservação desses ambientes tão importantes, mas tão sensíveis, que são os recifes de coral. Quer conferir mais notícias como essas? Acompanhe o nosso jornal CNT Multinotícias de segunda a sexta-feira às 22 horas no canal 2 da Rede CNT e no aplicativo gratuito CNT Play. E também aproveite para compartilhar informações e histórias, enviando as suas sugestões através do e-mail cntmult@redecnt.com.br. Eu agradeço pela sua companhia e até mais.